Oi, amados! Muito boa tarde, que a graça e a paz do nosso Deus esteja conosco, não somente hoje, mas todos os dias da nossa vida. E graças a Deus, estamos aqui para mais um vídeo do canal, para falar de mais um tema maravilhoso, estudarmos um pouco mais a palavra de Deus para a gente poder aprender, né? Dia após dia e sermos transformados aí de glória em glória. Eu acho tão lindo isso, sabe? Porque Deus, ele poderia pegar a gente e no instalar de dedos fazer a gente de novo. Mas não, ele escolheu trabalhar com a gente de pouquinho em pouquinho. Isso é tão lindo. Isso é respeitar a limitação do outro, sabe? Isso é entender que cada um precisa do seu tempo. Isso é compreender o lado da outra pessoa. Isso é muito legal, eu acho muito bonito a maneira como Deus trabalha. E hoje, amados, nós vamos falar sobre ter uma fé que chame a atenção de Jesus, uma fé que seja diferente, sabe? Uma fé que Jesus olhe e chegue a ficar constrangido, se é que eu posso usar essa palavra aí, mas que realmente Jesus, ele fala assim: uau, essa pessoa tem uma fé que me comoveu. Essa é a palavra. Uma fé que comova o coração de Jesus. Como eu já falei para vocês, né? Eu estou estudando o livro de Mateus e ontem eu estava estudando o capítulo 8 de Mateus, né? Hoje também já dei uma estudada aqui, mas eu queria falar com vocês sobre algo que eu meditei ontem na palavra de Deus e eu fiquei assim, comovida com a revelação do Espírito. E eu imagino como Jesus se sentiu, né? De ter vivido uma situação como essa, num mundo como o que nós vivemos e com um povo que não era dele, uma pessoa que era totalmente, né, pagã, que não conhecia os costumes ali do povo judeu. Então, nós vamos refletir um pouquinho sobre isso e nós vamos parar versículo por versículo para a gente poder estudar, tá bom? Então, abra sua Bíblia comigo lá em Mateus capítulo 8, nós vamos ler dos versículos 5 ao 13. E a palavra do Senhor vai dizer assim: Quando Jesus estava entrando em Cafarnaum, veio até ele um centurião implorando-lhe e dizendo: Senhor, o meu servo jaz em casa doente com uma paralisia, gravemente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e o curarei. E o centurião respondendo disse: Senhor, eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sob autoridade e tenho soldados sob mim, e digo a este homem, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu servo, faze isto, e ele o faz. E Jesus, ouvindo isso, maravilhou-se e disse aos que o seguiam: Na verdade, eu vos digo que não tenho encontrado tão grande fé nem em Israel. E eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e sentarão com Abraão, Isaque e Jacó no reino do céu. Mas os filhos do reino serão lançados em trevas profundas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: Vai no teu caminho, e como tu creste, assim seja feito a ti. E o seu servo foi curado naquela mesma hora. Uau, uau! Que palavra forte é essa para fortalecer, amadurecer e aumentar a nossa fé, amados. Uau! Eu ontem estava refletindo sobre isso, né? Tem um louvor que eu tenho gostado bastante, apesar de ser um louvor mais rápido, assim, né? Porque eu gosto mais de louvores lentos, sabe? De adoração, né? E tal. Mas esse louvor, ele é um pouco mais rápido, que ele se chama Meia-Noite. Se eu não me engano, é o F. Hope que canta. E, gente, eu fico refletindo na letra daquela música e o quão forte é a letra daquela música. E no refrão, eles vão falar assim: quando a meia-noite chegar, é necessário estar com a chama acesa. O Filho do Homem virá, será que encontrará fé na terra?
fé na terra. E assim, amados, isso é uma coisa que nós realmente precisamos pensar todos os dias. E a fé, amados, ela pode até começar ali como um grãozinho de mostarda, né? E Paulo vai dizer que foi dada a cada um de nós uma medida de fé. Mas não é porque nos foi entregue uma medida de fé que essa fé não possa ser evoluída, que essa fé não possa ser aumentada. Não é à toa que no nosso dia a dia a gente vive muitas circunstâncias, né, que são justamente para trabalhar a nossa fé. E a palavra vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós precisamos da fé para agradar a Deus. Nós só podemos agradar a Deus se tivermos fé, porque é por meio da fé que nós vamos viver o sobrenatural. É por meio da fé que nós faremos muitas coisas impossíveis se tornarem possíveis, né? Mesmo aqui no plano físico, neste mundo aqui em que nós vivemos. E eu estava refletindo ontem nessa história do centurião, porque é uma história verdadeiramente muito forte, e eu já tinha visto pregações a respeito dessa passagem no YouTube, né? Eu já vi aí o pastor Luciano Subirá, que eu gosto muito de acompanhá-lo. Já tinha visto até o Cláudio Duarte também pregando a respeito. E vi também o Lamartine Pozella falando sobre ele. Assim, sabe, amados? Eu gosto de acompanhar alguns pastores. Não fico abrindo muito meu leque, né, para muitos pastores, mas tem alguns pastores que eu gosto de seguir no YouTube, como o pastor Antônio Júnior, né? O Luciano Subirá, esses que eu citei, algumas pastoras também que eu gosto de seguir. Mas assim, amados, eu vou falar com vocês que ontem, quando eu estava fazendo meu devocional à noite, antes de dormir, eu me peguei nessa passagem e eu falei, uau, que incrível! Porque Jesus, ele teve a oportunidade de vivenciar algo com esse centurião, que como a própria palavra diz no versículo 10, deixou ele maravilhado. E eu espero de todo o meu coração que quando ele voltar, porque ele mesmo vai dizer, quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Então eu espero em nome de Jesus que nós que estamos aqui buscando pelo menos um mínimo de conhecimento bíblico, né? Que nós possamos ter fé quando Jesus voltar. Que a nossa fé não esmoreça. Que independente da tribulação, independentemente da circunstância, daquilo que se levantar contra nós, porque o inimigo não para, amados. Vocês não precisam pensar que o inimigo ele vai cansar e ele vai falar assim, hoje eu vou dar uma trégua. Nem hoje eu tô cansado, esse povo aí tá muito difícil. Não. Muito pelo contrário. Ele é muito insistente, persistente, astuto, e ele vai... Todos os dias ele vem com uma ferramenta diferente, uma coisa diferente. Então, a fé é aquilo que vai verdadeiramente nos fortalecer diante ali da caminhada com Cristo. Amém? E começando aqui pelo versículo 5, né? A palavra vai dizer assim, vamos ler o versículo 5 e o 6. E quando Jesus estava entrando em Cafarnaum, veio até ele um centurião implorando-lhe e dizendo, Senhor, o meu servo jaz em casa doente, com uma paralisia, gravemente atormentado. Bom, amados, a gente está aqui agora num contexto onde Jesus, ele saiu da Galileia, né, do monte das bem-aventuranças, onde ele estava pregando sobre as bem-aventuranças, né, sobre ali... onde ele estava dando o seu sermão sobre vários direcionamentos a respeito dessa vida cristã, do comportamento, das atitudes de um cristão. E aí ele está saindo da Galileia, então, e ele vai para Cafarnaum. E a palavra de Deus diz que quando ele estava entrando, ou seja, ele ainda nem tinha entrado, ele estava entrando na cidade, né? Eis que ali, então, no meio do caminho ali, né? Vem então um centurião romano. Uau! Não era então alguém do povo judeu, era um gentio, era um homem pagão. Um homem que foi criado seguindo a sua religião, né? Pagando votos ali para os seus deuses, fazendo sacrifício aos seus deuses. Mas foi um homem que ouviu
ouviu falar de Jesus de alguma forma, e aquele homem, ele pensa assim: eu preciso ir até Jesus. Eu preciso encontrar esse Jesus. E o mais interessante é que, é claro que aquele centurião, gente, por mais que fosse um homem de alta patente, né, um oficial romano, com certeza ele tinha suas demandas. Com certeza ele tinha suas necessidades. Mas a palavra vai dizer que ele se deslocou, ele saiu da casa dele para ir até Jesus. E quando ele encontra Jesus ali, então, né, na entrada ali de Cafarnaum, ele já chega para Jesus com uma postura de humildade, de humilhação, implorando que Jesus ouvisse pelo menos aquilo que ele tinha a dizer, porque ele não vira para Jesus e fala assim: eu te imploro, cura o meu servo. Não. Mas a palavra vai dizer que ele implora a Jesus e diz que ele tinha um servo que estava na casa dele, acamado, com paralisia e gravemente atormentado. Em outras traduções, vai dizer que ele estava em grande sofrimento, né? Nós não sabemos exatamente o que causou, qual era especificamente a doença daquele servo, mas, amados, naquela época, o servo, ele era, por assim dizer, descartável, sabe? O servo, ele era muitas vezes tratado como um escravo, alguém que estava ali para servir, quando não era útil mais. Muitos até eram mortos porque já não serviam mais. Mas esse homem, ele se compadeceu da situação do seu servo a ponto de sair da casa dele e procurar Jesus, até que ele encontra Jesus e ele conta para ele: olha, Jesus, a situação é essa. E, como eu disse, ele poderia ter ido procurar Jesus por algum problema que ele tivesse, mas não. Ele se compadeceu tanto daquele homem que padecia grande sofrimento dentro da casa dele, que mesmo sendo apenas um servo, ele largou tudo, parou tudo e foi procurar uma solução para aquele homem, para que ele então fosse liberto daquele sofrimento e fosse curado daquilo que ele estava vivendo. E lá nos versículos 7 e 8, a palavra diz assim: e Jesus lhe disse: eu irei e o curarei. E o centurião respondendo disse: Senhor, eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu servo será curado. Gente, olha que lindo isso. Jesus, ele se prontifica. Ele, ouvindo então a situação do servo daquele homem, ele se coloca à disposição. Ele fala: olha, eu irei, eu vou e eu vou curar ele. Hora nenhuma Jesus falou assim: ó, eu irei, mas vamos ver, né, se dá para fazer ou se não dá para fazer, não sei, tem que ver como é que tá a situação. Não, Jesus, ele tinha uma autoridade que era só dele. Era sobrenatural. E aí ele pega e ele já fala assim, com toda a certeza que ele tinha no coração dele: eu vou e eu vou curá-lo. Uau! E aquele homem, ao ouvir essas palavras de Jesus, a fé dele ali naquele momento só se confirmou ainda mais. Só se fortaleceu ainda mais. Aí ele pega e fala com Jesus assim: Senhor, eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa, eu não sou digno. Gente, ele se coloca numa posição de total humildade, simplicidade, reconhecendo que ele realmente era indigno. Um homem totalmente indigno de receber Jesus na casa dele. E nós, muitas vezes, aqui levantando o narizinho, achando que a gente pode alguma coisa, que a gente é alguma coisa. Sem Cristo, nós não somos nada.
E aquele homem pega e fala com Jesus: Senhor, eu não sou digno. Quem sou eu? Uau! Para que o Senhor entre na minha casa, debaixo do meu telhado. Eu não preciso nem que o Senhor vá até lá, porque eu creio, pelo que eu tenho ouvido e principalmente agora estando aqui na tua presença, Senhor. Eu creio que se o Senhor disser apenas uma palavra, o meu servo será curado. O meu servo será curado. Amados, eu tenho pedido muito a Deus para trabalhar a minha fé, porque tem hora que eu tenho muita dificuldade de receber algumas palavras que vêm de Deus para mim. Porque eu tô olhando demais a circunstância e aí eu não consigo, sabe, olhar com os olhos de Deus. Eu não consigo enxergar aquilo além, sabe? De maneira profunda, de maneira divina, espiritual. E acaba que Deus, ele me dá uma palavra e ele fala: ó, eu vou fazer. Aí no primeiro momento eu até, nossa, Deus, aleluia, glória a Deus, louvado seja o teu nome. Aí daí a pouco eu já tô olhando de novo a circunstância, não é pra mim não. Não, acho que nem era Deus falando. Amados, isso é muito ruim. Porque isso nos coloca numa situação, e eu estou falando de mim, de inconstância. E Tiago vai dizer que não é bom que nós sejamos inconstantes. Nós temos que ser constantes, porque senão nós seremos levados por qualquer vento, por qualquer onda que vier. Então a fé é um assunto que precisa ser tratado e evoluído, principalmente no meio cristão. A palavra vai dizer que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então nós precisamos trabalhar essa fé com a palavra de Deus, por meio da palavra de Deus. E, bom, voltando aqui, né, o centurião, no momento que ele fala isso, com certeza Jesus já deve ter feito assim, né? Se Jesus estava lá assim, todo manso, todo bonzinho, porque eu imagino que ele era assim, né? Eu acho que nessa hora ele fez assim, uai, sabe? Ele ficou surpreendido. Mas aí, não obstante disso aqui, o centurião ainda completa falando assim no verso 9: pois eu também sou homem sob autoridade, tenho soldados sob mim, e digo a este homem, vai, ele vai, a outro vem, ele vem, ao meu servo faz isso e ele faz. Então o que ele está dizendo? Ele já tinha reconhecido que ele era um homem indigno, que ele era um homem totalmente incapaz de ajudar o servo dele, porque senão ele não sairia da casa dele para ir até Jesus, que era um homem judeu, que era um homem ali que era de uma nação totalmente diferente, que tinha um costume totalmente diferente do dele. Ele não faria isso. Então ele de certa forma, ao ter ido até Jesus, já reconheceu a dependência dele de Jesus. Ele não poderia fazer o que Jesus poderia. E nesse momento aqui ele fala: apesar de eu ser um homem de autoridade, apesar de eu ser um homem aqui reconhecido, apesar de eu ser um homem que ordena e as pessoas me obedecem, eu creio que o Senhor está muito acima de mim, porque eu não posso virar para um enfermo e dizer para ele, seja liberto. Ou não posso virar para um doente e dizer para ele, seja curado, mas o Senhor pode, porque o Senhor está muito acima de mim. A sua patente é muito superior à minha. Uau! Incrível isso! E
nesse momento, depois disso tudo, Jesus, lá no verso 10 vai dizer que ele ouvindo tudo isso, né, ouvindo aquilo, ele ficou maravilhado. Ele se maravilhou, ele ficou assim, uau, que isso? Tamanha fé é a deste homem. E aí lá no verso 10 vai dizer assim, Jesus ouvindo isso maravilhou-se e disse aos que o seguiam, na verdade eu vos digo que não tenho encontrado tão grande fé nem em Israel. Nem em Israel. Por causa da fé, aquele homem se destacou perante Jesus. E Jesus, ele aproveita aquela situação ali, ele pega e fala com aquele povo, ó, chamando a atenção deles. Gente, observe esse homem. Olha aqui, olha isso. Porque nem aqui no meio de vocês, no meio do povo judeu, povo separado por Deus, que vivenciou milagres e mais milagres ao longo de mais de 2000 anos. Eu nunca vi isso. E agora eu tô podendo vivenciar isso aqui como um homem. Mesmo tendo me despido de toda a minha glória. Eu estou maravilhado com a fé desse homem. Peguem a fé desse homem como exemplo. E é claro, porque assim, a palavra vai dizer que Jesus, lá no versículo 1, ele vai dizer que, a palavra vai dizer que quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Então Jesus, ele estava sempre ali sendo acompanhado por muitas pessoas. E com certeza os discípulos, que eram aqueles escolhidos, os 12 discípulos escolhidos de Jesus, estavam ali também. E nesse momento eu acredito que os discípulos ficaram até meio assim, né? Uau, nós estamos caminhando com Jesus, Jesus escolheu a gente. E agora ele vem falar que ele nunca viu uma fé tamanha como a desse centurião romano. Mas Jesus não falou aquilo na intenção de rebaixar ninguém, nem humilhar ninguém. Ele falou aquilo na intenção de ensinar aqueles homens, aquela multidão, aqueles que estavam seguindo ele, de que se havia uma fé com a qual eles deviam se basear, era a fé daquele centurião. Porque aquele homem creu que Jesus não precisava tocar, que Jesus não precisava nem estar dentro da casa dele, ele não precisava nem ver quem era o servo. Gente, olha isso. Ele não precisava nem saber quantos anos o servo tinha, como ele era, o que ele comia, o que ele fazia, se ele cria em Jesus ou não. Ele simplesmente falou com ele, diz uma palavra, Senhor, uma. É só o Senhor dizer assim, cura, acabou, está curado. Então Jesus, ele queria pegar aquela situação que aconteceu, que comoveu o coração dele ali, né? Que deixou ele maravilhado, e que as pessoas aprendessem com aquilo ali, e aprendessem que mesmo ele não estando presente, que é o que nós precisamos aprender hoje, mesmo ele não estando aqui, de maneira física, corpórea, se ele disser uma palavra dos céus, uma palavra, tudo vai se resolver. Se você precisa de cura, você vai ser curado. Se você precisa de libertação, você vai ser liberto. Se você precisa de salvação, você será salvo. Uma palavra, amado. Ah, mas eu nunca vi Jesus, eu nunca peguei. O servo também não. O servo não tinha visto Jesus, não conhecia Jesus. Mas ele recebeu a cura. E aí lá nos versículos 11 e 12, a palavra vai dizer assim, Jesus vai dizer, né? E eu vos digo que muitos virão
do Oriente e do Ocidente sentarão com Abraão, Isaque e Jacó no reino do céu. Mas os filhos do reino serão lançados em trevas profundas. Ali haverá pranto e ranger de dente. O que Jesus está dizendo aqui? Ele está dizendo, gente, olha só, a fé daquele centurião romano, ela foi tamanha que abriu o leque. E Jesus, ele pega e proclama ali no meio daquele povo. Ele profetiza. Muitos virão do Oriente, do Ocidente, de várias partes do mundo. As nações virão. E muitos, por meio da fé, se achegarão ao reino dos céus, terão acesso ao reino dos céus, receberão a glória do reino dos céus e se assentarão com Abraão, Isaque e Jacó, que eram, os patriarcas ali da fé, e eles se assentarão com eles e herdarão o reino dos céus. Porém, no versículo 12, ele vai dizer, mas os filhos do reino, quem eram os filhos do reino? Eram os judeus. Só que aqui, quando ele fala os filhos do reino, ele está falando daqueles que rejeitaram ele, porque ele veio para aquele povo, que é o que João capítulo 1 vai dizer. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam, então eles rejeitaram Jesus. E aí ele vai dizer, mas os filhos do reino serão lançados em trevas profundas. Por quê? Porque além de rejeitarem, eles não criam e eles ainda incentivavam pessoas a não crerem em Jesus. E até hoje tem judeu que faz isso. Eles não temiam a autoridade e o poder que Jesus tinha, a soberania dele. Por ele, apesar de ter toda essa magnitude, apesar de de fazer tudo o que ele fazia, ele era um homem simples. Ele era um homem pobre, ele não era rico. Ele era filho de um carpinteiro. E aqueles homens, e principalmente os religiosos judeus, os sacerdotes, os fariseus, os líderes religiosos, eles eram homens altivos, que queriam grandes casas, grandes riquezas, que queriam sair na rua sempre com o melhor do melhor, que queriam servos e mais servos a serviço deles. E Jesus não, Jesus ele era diferente. Ele era um homem que veio para servir, não para ser servido. Ele era um homem que veio para doar. Ele era um homem que veio para se entregar a si mesmo. E, gente, eu fiquei maravilhada porque a fé desse homem, hoje para nós, é um modelo de que, apesar daquilo que nós aprendemos aí fora, dos nossos costumes, dos nossos rituais, de todo o nosso paganismo, Jesus, ele está pronto para nos receber, pronto para nos curar e pronto para vir até nós e pronto para operar milagres, mesmo que ele não esteja aqui mais presente. Mas a palavra vai dizer que ele está nos céus, assentado à direita de Deus Pai. E aí lá no verso 13 a palavra diz, então Jesus disse ao centurião, vai no teu caminho, e como tu creste, assim seja feito a ti. E o seu servo foi curado naquela mesma hora. A cura foi imediata. A cura foi imediata. Jesus, ele não se maravilhou e não se comoveu apenas com o fato daquele centurião ter saído da casa dele e ter se humilhado e ter reconhecido que ele era um homem indigno. Não, mas Jesus se maravilhou com certeza, principalmente com o fato daquele homem ter ido buscar por um homem que estava muito, 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 muito abaixo dele.
Um homem que poderia ter sido descartado. Ele se compadeceu. A intenção do coração, né? Falando em intenção do coração, a intenção do coração daquele centurião era tão pura, tão genuína, em favor do servo dele, amados, que não precisou nem do centurião virar as costas e sair andando. A palavra vai dizer que na mesma hora. Não, mas peraí, Jesus nunca nem viu aquele servo. Existiam trocentos servos naquela época. Gente, olha o tamanho da fé desse centurião. Olha o tamanho da fé. E exatamente o servo dele foi curado. E por quê? Porque aquele servo estava aqui, ó, dentro do coração daquele centurião. A intenção do coração daquele centurião era de que aquele servo fosse curado. Uau! Olha como Deus sonda o nosso coração, amado. Olha como Deus sonda o nosso coração lá no profundo, sabe? Isso é muito lindo. Isso é muito lindo. Que nós possamos pegar a história desse centurião romano, gentil, porque nós somos gentios, nós não somos judeus. Que nós possamos pegar a história desse homem como referência para nós. Que nós possamos ser referência para aqueles que não creram e que rejeitaram Jesus, mesmo que seja um judeu. Que nós possamos fazer a diferença de forma totalmente positiva. Que nós possamos agregar, amadurecer e acrescentar na nossa fé. Para que a nossa fé seja modelo para outras pessoas, como a fé desse centurião foi. Amém, amados? Eu oro nessa manhã para que a nossa fé, ela não apenas comova e deixe Jesus maravilhado, sabe? Mas que a nossa fé sirva de exemplo para outras pessoas também que precisam. Estamos vivendo um mundo onde pessoas estão muito feridas, com feridas profundas na alma. Vivendo num mundo onde o julgamento ele tomou conta, principalmente no meio cristão. Estamos vivendo num mundo aí onde tudo está tão corrompido e controverso, que nós possamos fazer a diferença nesse mundo. Não nos adequando aos padrões, mas renovando a nossa mente dia após dia e buscando aumentar e acrescentar a nossa fé mediante ao Pai. Amém? Deus abençoe então mais essa terça-feira, Deus abençoe essa semana aí que vocês ainda têm pela frente, esses dias lindos que o Senhor vai proporcionar, porque amados, independentemente se o dia é mau e se carrega consigo o seu mal, nós temos Jesus, e só pelo fato de termos Jesus, já é o suficiente para termos um dia maravilhoso, para termos dias abundantes. Nós só precisamos crer. Ele pode transformar o nosso dia e fazer nosso dia o melhor dia. Amém? Receba essa palavra hoje no seu coração. Viva essa palavra. Deus abençoe então o seu dia. Eu espero que nós possamos estar aqui mais e mais vezes para trazer aí essa palavra tão maravilhosa que é a palavra de Deus, que nos transforma, que entra dentro de nós como uma espada de dois gumes, né? E que nós possamos verdadeiramente ser transformados, porque não adianta ficar aqui só falando, se não agregar em nada, se não mudar nada, se não transformar nada. Nós precisamos abrir as portas do nosso coração para que ele entre.
Tem um outro louvor também que eu gosto muito, que ele começa assim: ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos seus pés. Eu tenho um fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Amados, olha que lindo isso. Ouça a voz do Senhor falando com você nessa terça-feira. Abra o seu coração e deixe esse fogo queimar dentro de você. Só deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Só isso. Só isso. Amém? Ó, um grande beijo para todos vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.